Uma coisa que revolta, uma coisa que me revolta pessoalmente, e uma coisa que eu já discuti aqui no Blá Blá várias e várias e várias vezes, é que no mundo moderno que a gente vive hoje, no mundo de hoje, eu odeio esse termo mundo moderno, porque é o mundo de hoje, a gente fica procurando soluções de engenharia para problemas que não necessariamente são de engenharia. A gente já discutiu isso, nós aqui no Blá Blá já discutimos isso em vários aspectos. A gente já falou isso, por exemplo, quando a gente fala de carro elétrico. Que carro elétrico não é a solução para um problema. Porque o problema não é um problema do carro. O problema é um problema de transporte. A gente pode até falar disso num outro momento. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o uso de celulares em sala de aula. E como um conjunto de engenheiros está tentando resolver esse problema. E o quanto essa solução parece uma solução não tão eficaz. Eu sou Emílio Garcia, você está no Blablalogia e aqui a gente discute ciência, educação, política, a gente discute até futebol, se vocês quiserem que a gente discuta, tá? Vários trabalhos nos últimos anos têm mostrado que o tempo que as crianças ficam em telas, principalmente quando a gente fala de telas portáteis como tablets e celulares, tem ou parece ter um efeito muito relevante no desenvolvimento dessas crianças. Principalmente no desenvolvimento de capacidades de comunicação, de compreensão e até de atenção em determinados assuntos. Então, esses trabalhos eles têm dito que a gente deveria deixar as crianças com menos acesso a essas tecnologias pelo tipo de estímulo que o nosso cérebro precisa para se desenvolver de maneira saudável. Uma coisa importante quando a gente fala dessa história do uso de telas é que, como tudo que a gente discute aqui no Blá Blá, a gente precisa de contextualização. Então, o uso de telas ele tem dois lados. Ele tem um primeiro lado, que é o lado do efeito que isso tem no desenvolvimento cognitivo da criança. E o segundo lado que isso tem é por que a criança fica tanto tempo nas telas. E aqui a gente pode discutir até outros tipos de tela. Então, por que eu assistia televisão quando eu era criança? Então, por que minha mãe falava, você não é filho de vidraceiro, porque a TV tinha um vidro na frente, porque você não é filho de vidraceiro para ficar na televisão. Então, por que as crianças ficam no tablet? Por que as crianças ficam no celular? Do que a gente está falando? Então, você tem esses dois lados que se complementam e que a gente precisa discutir quando a gente vai discutir tela. Então a criança fica no tablet porque o tablet é um problema, a criança fica no tablet e ficar no tablet é um problema, e por que a criança fica tanto tempo no tablet? Por que a criança fica tanto tempo no celular? E essa questão é uma questão tão relevante que ela começou a chegar em sala de aula. Na verdade, ela já estava em sala de aula há 15 anos, quando o celular nem era o smartphone, quando ainda era um celularzinho que mandava mensagem. Nós, professores, já discutíamos como que a gente ia resolver o problema celular em sala de aula, certo? Por que eu estou falando disso hoje? Porque nos Estados Unidos, e se está acontecendo nos Estados Unidos, isso vai se espalhar para um monte de lugar, está começando uma moda nova. E qual é essa moda? A moda é você impedir que as crianças usem o celular na escola. E como você impede isso? Você impede isso com uma solução de engenharia. Você cria um produto, certo? E você convence todo mundo, principalmente pais e gestores. Ninguém conversa com o professor, ninguém conversa com ninguém. Ninguém vai estudar ciência da educação. Você simplesmente cria uma solução de engenharia para resolver todos os problemas. Então, qual que é essa solução de engenharia? A solução de engenharia é essa aqui. Então, você abre uma empresa e essa empresa vai resolver os problemas da educação mundial. Essa empresa vai resolver o problema da educação do Brasil. Essa empresa desenvolve uma bolsinha para celular.
E essa bolsinha para celular tem um feixe magnético muito severo, muito duro, impossível de abrir, a não ser que seja com equipamento que abre esse feixe magnético. É tipo aquele feixe que a gente coloca na roupa para a roupa impedir de ser roubada. Então qual que é a ideia dessa empresa? A sua escola vai comprar infinitas bolsinhas. Uma bolsinha dessa para cada aluno. E aí na porta da escola, todos os dias, você vai criar um sistema em que o aluno vai chegar, vai colocar o celular dele dentro da bolsinha e você vai lacrar esse celular. Você não pode tirar o celular do aluno, mas você pode deixar ele lacrado enquanto ele está dentro da escola. E aí, o que você vai ver é que o aluno não vai usar o celular no tempo todo da aula. E aí lá na saída você vai formar uma fila, você vai criar um outro sistema, e esse outro sistema é para abrir as bolsinhas e tirar os celulares dali de dentro. Essa é a solução para o problema educacional dos Estados Unidos. Essa é a solução para o problema educacional do mundo. Então prestem atenção. A primeira coisa que a gente precisa discutir, a primeira coisa que a gente precisa olhar é sobre ciência da educação. Então, o que a gente tem de resultado? A primeira coisa que a gente tem de resultado é o que as escolas que investiram milhões de dólares estão dizendo em relação a isso. O que o estado de Nova York, que comprou 8 milhões de dólares em capinha, está dizendo em relação a isso. O que o estado de Nova York diz é: a atenção dos alunos melhorou. Evidência anedótica. Os professores estão relatando que a atenção dos alunos melhorou. Além disso, o bullying diminuiu. Evidência anedótica. Não existe nenhum trabalho baseado nesse momento da educação, desse momento de tirar o celular das crianças, que mostra que isso é uma verdade real. Então, existem, a gente já vai discutir os artigos que mostram que fizeram experimentos com isso, mas não existe, nesses casos específicos, nenhum trabalho real. Não deu tempo ainda de ter esses resultados. Não deu tempo da gente medir esses resultados. A nota dos alunos melhorou, a nota dos alunos piorou, o comportamento dos alunos melhorou. O que aconteceu? Só que isso é muito bom para a política, isso é muito bom para a interação com os pais, porque o celular é um problema em casa, o celular é um problema na escola. O que eu faço? Tranco o celular numa bolsinha. Além disso, essa empresa que fez capinha, Skyrocket, Elon Muskizou, vendendo capinha pra cacete, ganhando grana pra caramba vendendo capinha de celular. Vamos a dados reais. Então, vamos olhar experimentos em que você tirou o celular das crianças e experimentos que você não tirou o celular das crianças. Então, tem dois trabalhos bem legais que mostram o seguinte. Um trabalho mostra que a atenção das crianças melhorou e isso resultou num aumento significativo das notas. Não é um aumento tão importante, mas resultou no aumento das notas. Aumentou as notas principalmente daqueles alunos que são considerados mau alunos, que têm notas baixas. Então, tirar o celular não influencia em quem é mediano ou quem é bom aluno, só em relação à nota a gente está falando, mas parece influenciar para aquele mau aluno. O que quer que isso queira dizer, e aqui a gente está falando de nota especificamente. Tem um outro trabalho que o resultado foi que não muda nada tirar o celular. Os alunos não foram melhor e nem pior quando você pega dados objetivos do resultado acadêmico daquela criança, partindo do princípio de que notas medidas através de provas são um bom resultado acadêmico, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os resultados da ciência da educação ainda são inconclusivos. Se você tirar o celular ou não em sala de aula, tem um resultado relevante daquele trabalho. E aí você tem gente que pega evidências anedóticas e dizem tem que tirar o celular, e você pega evidências anedóticas que dizem não tem que tirar o celular, não faz efeito nenhum. E você também tem um conjunto de pesquisadores que dizem que a gente deveria olhar o celular e fazer uma coisa que é muito relevante,
que ninguém nunca fez com quem está assistindo. A gente deveria ajudar as crianças a terem um uso saudável do celular. Por quê? Porque o celular está aí. Porque a tecnologia está aí. Que a maioria das crianças e adolescentes vão ter celular. Porque ou você ensina a criança ou ela vai esconder as coisas. Ou você trata a criança como gente e você fala para ela, vem cá que eu vou te ensinar a usar direito, que tem momento que você deve usar o celular, tem momento que você não deve usar o celular, é uma estratégia mais inteligente. Por quê? Porque ou você faz isso, ou a criança vai usar o celular sozinha. Eu sei que é um paralelo meio louco, mas é a mesma coisa de educação sexual. A criança vai transar quando chegar a hora dela transar. Você tem que ensinar ela como fazer isso de maneira segura, como fazer isso de maneira respeitosa, porque senão ela vai fazer do jeito errado. Então olha que maluco. Apesar de tudo isso, apesar da gente olhar e entender esse caso aqui, eu acho que toda essa história que eu contei para vocês tem um erro. O erro que toda essa história tem é a gente voltar e tentar entender por que que a criança é criada pelo celular. O erro que a gente tem que discutir é por que que a criança não vai bem na escola. É por que que a escola deixou de ser atraente, se ela já foi atraente em algum momento. O erro que a gente tem que entender é que o problema talvez não esteja meramente no celular. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Por que que eu e os meus irmãos assistíamos TV à tarde depois de fazer a lição de casa? Porque minha mãe tinha que arrumar a casa. Porque minha mãe não conseguia se dedicar única e exclusivamente a cuidar da gente. E aí nós éramos 3, ela tinha que fazer comida, ela tinha que lavar roupa, ela tinha que limpar a casa, ela tinha que trabalhar o dia inteiro para a casa funcionar, porque é um trabalho da dona de casa. Meu pai tinha que trabalhar o dia inteiro fora de casa e os filhos tinham que sobreviver. E eles foram muito eficientes nisso. Não tenho grandes problemas. Então a primeira coisa que a gente tem que discutir é por que que as crianças ficam em tela. Por que que o pai não tem tempo para ficar com o filho? Por que que o pai não quer ficar com o filho? Por que que o pai, a hora que chega no trabalho, não quer ficar com o filho? Por que que a gente trabalha 8, 10, 12, 14 horas por dia? Por que que a gente fica horas no trânsito? Porque as nossas crianças ficam sozinhas. Porque a tela é uma melhor alternativa. Porque quando o pai chega em casa depois de 2 horas de trânsito, mais 10 horas de trabalho, ele tá puto da vida e ele não quer dar atenção para a criança. A gente precisa olhar para essa foto aqui que eu vou colocar de novo na tela e entender que a solução não é uma solução de engenharia para a educação. A solução para a educação não foi dar um computador para cada aluno. A solução para a educação não foi em nenhum momento ensinar programação para os alunos. A solução em nenhum momento é colocar microscópio. A solução não é em nenhum momento construir quadra. A solução em nenhum momento é nada disso. Talvez a solução principal não seja nada disso. O grande problema que a gente tem com a educação é que eu coloco 45 crianças numa sala. O grande problema com a educação é que a criança vai para a escola e ela não tem atenção. A escola não é chata. O problema é que ela está ali numa linha de produção de educação. E se você não se encaixa nessa média para que a escola foi desenhada, você vai ser abandonado pelo sistema. E é isso. Não é o celular que é o problema. O problema é como a gente constrói as nossas escolas e por que a gente constrói as nossas escolas. Eu colocar o problema só no celular é um erro. Por isso que esse negócio é irrelevante. Por isso que guardar o celular vai ter muito pouco resultado. Por isso que a solução não é de engenharia. Por isso que a solução para a questão de educação é uma questão social. O professor tem que conhecer o aluno, o professor tem que se dedicar ao aluno, o professor tem que ter tempo com o aluno, o professor tem que ter tempo para preparar a aula, a escola tem que ser limpa, a escola tem que ser organizada, o seu aluno não pode estar com fome, o seu aluno tem que ter material decente. E aí depois que você resolver
todas essas questões, seu professor tem que ter um bom salário. Ele tem que ser treinado para ser um bom professor, ele tem que ter uma boa estratégia de trabalho, ele tem que ter treinamento constante. E aí depois que tiver tudo isso certinho, aí você pensa assim, e se a gente comprar computador? E se a gente se preocupar com o celular? E se eu treinar o meu aluno a mexer o celular na hora que ele deve mexer? E se eu não colocar ele numa cadeia de que o celular dele tem que ficar preso, que ele não consegue nem abrir a bolsinha? E se na sala de aula tem uma parede ali, ó, com 20 bolsinhas, porque você só vai ter 20 alunos na sala, e o aluno chega e coloca o celular dele ali, ó. E se ele sentir a necessidade, ele vai lá e pega o celular dele. E se a gente olhar para tudo isso de uma maneira que a gente está se preocupando com a educação da criança, e não com a maquininha que tem que aprender a fazer aquela continha para passar naquela prova e que o celular está impedindo ele de fazer aquela continha. A grande questão da solução da engenharia é que isso aqui, a educação não está deixando de funcionar por uma questão de engenharia. A educação não funciona porque o modelo que a gente tem, porque o tipo de educação que a gente construiu, porque o tipo de vida que os pais têm na sociedade em que a gente vive, não faz com que a gente tenha tempo de trabalhar, de se dedicar, de prestar atenção, de tratar a nossa criança como gente. O que eu quero como pai é ir na escola, depositar o meu filho, depois de tantas horas ir lá pegar o meu filho, ele tem que ter se comportado perfeitamente, tem que ter aprendido, tem que ter sido aquela pessoinha linda que ela é. Mesmo que ninguém se dedique para isso. E aí quando isso não acontece, eu fico procurando o problema, sem olhar para o problema de verdade. A solução não é de engenharia. A bolsinha que guarda o celular não vai resolver o problema do celular. Porque o problema não é o celular. Porque quando não tinha celular, a gente tinha televisão. E a gente tinha outras coisas para não prestar atenção na aula. E aqui a gente não está nem discutindo a questão do efeito de telas na cognição das crianças. Que, como eu disse lá no começo do vídeo, é uma questão que tem que ser estudada e tem que ser considerada. Certo? Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Se você gosta do Blá Blá, também deixa um comentário ali embaixo falando o tanto que eu sou um lindo, gostoso, maravilhoso e espetacular. Tá bom? Beijo para todo mundo. Falou, valeu e tchau.